me chegou hoje às mãos um delicioso livro de crônicas. É o livro A Porta do Chapéu, Crônicas em Paris, de Celso Gutfreund. Livro finalista do Prêmio da Associação Gaúcha de Escritores 2020 na categoria Crônica. Como toda boa crônica, os fatos do cotidiano, do tempo vivido pelo autor em Paris, são contados com leveza, com muitas vezes poesia, às vezes ironia, e vão cativando o leitor. Evidentemente, não consegui terminar o livro, porque o recebi hoje, no meio do dia. E por força do ofício, precisei fazer uma pausa na minha leitura. Mas uma das crônicas me chamou muito a atenção, porque de certa forma tem relação com alguma coisa que também aconteceu hoje. Hoje, dia 8 de outubro, o tenista brasileiro Bruno Soares, tenista de duplas, passou para a final do mais importante campeonato de tênis da França, o Roland Garros. E é justamente sobre tênis e sobre o Roland Garros a crônica que eu li deste livro e que então vou ler para vocês. Se chama Guga Nosso de Cada Dia. E é precedido o texto por uma epígrafe de J.B. Pontales que diz assim: a capacidade que tenho de me identificar com um dos jogadores, como se, graças a ele, eu, que fui um jogador medíocre, mas que resisti até o último golpe, eu me transformava em campeão? Não sei se é Maria da Glória Bordini na aula de literatura ou o Voltaire Schilling na de história. No fim, se verá que ambos se amparavam em um terceiro e anterior. A autoria não tem importância, já que muitos a fizeram chegar em mim, porém nunca me esqueci da ideia de todos eles. Leonardo da Vinci é o fruto de uma época, e foi preciso muitos da Vinci malogrados. O arquiteto Filippo Brunelleschi, o pintor Piero Francesca, para que o próprio viesse brilhar em todo o seu esplendor. Por isso, ele espocou em seu tempo, e não veio só. Uma multidão anônima o precedeu. Lembro-me disso quando baixa a autoestima. É sentir que não estou fazendo direito aquilo a que me propus e consola-me a ideia de que, no mínimo, estou colaborando para que um dia alguém o faça melhor. Lembro-me disso ao pensar no Guga. Eu já estava em Paris quando ele, vindo de lugar nenhum, venceu o Roland Garros em 97. E eu continuava em Paris quando ele venceu de novo em 2000 e 2001, já como tenista número 1 do mundo. Guga dá o que falar por aqui. Talvez ainda não seja o rei de Paris, como Falcão em Roma e Pelé no mundo, mas já tem fiéis admiradores entre a crítica e o público francês. Um sedutor, pessoalmente ou no jogo, segundo disseram alguns analistas como Jean-Paul Lotte e o cineasta Jean-Luc Godard. O mote dessa crônica foi uma reportagem sobre o Guga que li na revista Veja, aqui chamada Viu, pois só a vemos depois. No Brasil, viera em maio de 2000, antes de Guga confirmar a nova conquista. À época da reportagem, ele desembarcava em Paris como o segundo do mundo e já milionário. Alguns depoimentos colhidos entre outras estrelas do tênis brasileiro foram postas em uma coluna cujo título era O Sonho de Ser Guga. Mas as estrelas apareciam apagadas. O grande Thomas Corr alegou que no meio da carreira faltou dinheiro para ir à Austrália. O não menor Kirmair mencionou o início tardio
e uma carreira pouco programada, motivos não muito diferentes dos expostos pelo hoje engenheiro Luiz Matar. Jaime Uncins confessou a dificuldade de lidar com as pressões. Marcelo Saliola expressou certa falta de cabeça e de vontade para encarar o circuito. Eu também joguei tênis. Fui um jogador razoável nos clubes por onde passei. Fora deles, meia culpa em dia, nunca cheguei a grande coisa. Meus melhores resultados foram vice-campeão em diversas categorias no Clube Judaico Campestre, terceiro lugar nos rankings do Petrópolis Tênis Clube e Grêmio Náutico União. Além de ter alcançado as quartas de final no Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, categoria 13 a 14 anos. Foi uma vez só. Eu chegaria à semifinal, pois o meu adversário, José Dúlios, tinha sido atropelado por uma Kombi. Eu ganharia de VO, mas o Dúlios veio jogar. E mesmo meio quebrado e todo enfaixado, não teve trabalho para me despachar em 2 sets. No mais, nunca passava das primeiras rodadas dos campeonatos estaduais. E nos nacionais, nem isso. Seguido, eu parava no Nelson Aertes, estrela da época em nossa categoria e futuro campeão brasileiro. Neco brilhava e eu, como ele, adorava jogar tênis. Compreendo as lamentações das estrelas, mas penso e sinto diferente, apesar de nunca ter brilhado em quadraduras ou moles. Individualmente, a bem da verdade, eu fui medíocre. É que estou de olho na ideia coletiva sobre o Da Vinci. E de quem era mesmo? Tanto faz. Agora penso e sinto. Sem aqueles tenistas entre os 40 melhores do mundo, Guga talvez não estivesse sendo feito. Se o grande campeão surgiu no final dos anos 90, teria sido nos 80 que o preparavam em uma luta ferrenha, com resultados razoáveis mundo afora, a cada vitória, a cada derrota, um Uncins, um Matar, um Aerts. Antes ainda, quando Thomas Corr e Edson Mandarino já nos faziam sonhar na Copa Davis. Guga, então, deve um pouco a cada um deles. Ele joga sambando e desconcerta os adversários, lembrou outro analista francês do tênis, Lionel Chamoulot. Por isso, antes de nascer, Guga pode ter arrebatado parte do seu sucesso nos morros cariocas. Da conclusão de pontos cruciais em partidas decisivas, participaram os improvisos de Noel Rosa e Túlio Piva. Assim como Leonardo da Vinci, precisou da ajuda de predecessores para pintar o olhar da Mona Lisa. Portanto, obrigado, Fernando Meligeni. Acho que agora entendo melhor porque torci tanto pelo Guga aqui em Paris. E senti como se fosse comigo, quando parte da crítica esportiva o chamou de pouco elegante nas roupas e nos cabelos. Claro, era isso. Nos idos de 70 e poucos, quando conquistei o segundo lugar no Clube do Arrabalde, outro grande passo estava sendo dado para que 20 anos depois, Gustavo Kuerten conquistasse Roland Garros. Delícia de texto, delícia de livro. A Porta do Chapéu, Crônicas em Paris. Celso Gottfried.